Olá, meu caro amigo, minha cara amiga. É um privilégio aí tê-lo como ouvinte aqui da nossa videoaula. Senado Federal é um lugar aí muito legal para você poder exercer suas atividades como servidor público. A gente sabe que saiu uma autorização recente, autorização para o concurso, então a gente tem que focar aqui nos nossos artigos pensando de forma objetiva de como que a banca pode trazer um assunto que estará ali na sua prova. Então olha só, Senado Federal, composição. Quando você for estudar, compare a composição da Câmara e do Senado. E sempre lembre, você está estudando o quê? O poder legislativo. O poder legislativo é um dos poderes, ainda tem o poder executivo e o poder judiciário. E entre eles há a separação dos poderes. E essa separação não surgiu ontem, não surgiu na Constituição de 88. Ela já tem aí uma evolução que a gente vai acompanhar aqui agora no nosso breve artigo aqui nesse vídeo. Vamos lá? Vamos juntos? Olha só, poder legislativo, composição de Platão a Montesquieu. Você sabe que existiu o poder moderador? Muitos aí esquecem dessa colocação aí. A composição, a gente vê algumas questões. Vamos lá. Separação dos poderes. Então, não surgiu, como eu disse, a separação dos poderes, né, nesse modelo montado pela Constituição de 88, entre os três poderes, e aí a doutrina já diz que não é poder, a gente teria que falar de função estatal, né, que o poder é uno, indivisível, e o poder emana do povo. Então o poder é uno e indivisível e temos as três funções estatais. Mas isso não veio de agora, isso é uma construção teórica, é uma construção histórica que vem desde lá, ó, eu coloquei aqui no nosso gráfico, desde Platão, há muito tempo aí antes de Cristo, em sua obra A República, ele já expunha essa preocupação com a concentração do poder. Então é nesse contexto de uma mudança, de uma transição de um poder absolutista, concentrado em apenas um, no rei, que tudo podia, é nessa transição que você vem surgindo a necessidade de um parlamento, o surgimento de um parlamento para colocar o quê? Colocar freios. Então quando você estiver estudando, você tem que lembrar, o parlamento está ali para colocar freios, colocar regras e limites àquele poder absoluto. E é assim que vai evoluindo até chegar na Constituição de 88, no Brasil, e essa separação dos poderes como vemos hoje. Passou então, olha só, de Platão, Aristóteles, em A Política, que foi considerado aí o primeiro teórico a esboçar, a traçar aí um esboço dessa situação que vemos hoje, da relação entre os três poderes, de forma independente e harmônica. Aristóteles faz o primeiro desenho, mas que ainda não era o final. Maquiavel ainda prevê que a separação dos poderes era até mesmo uma defesa do próprio rei, porque como se o rei também errava, né, aqueles súditos, aqueles que estavam ali sob a sua gestão, vamos dizer assim, entendia que o rei errava, a culpa também era do rei. Então agora com o surgimento de um outro órgão vigiando e dando limites, por exemplo, à tributação, que foi assim que surgiu, né, na Carta Magna lá de João Sem Terra, de 1215, que surge aquele limite ao poder de tributar até então do soberano. Então, olha só, o príncipe aqui já traz, ó, essa separação traz até o quê? Uma legitimidade, uma defesa ao rei. E segue, ó, Locke, no segundo tratado sobre o governo civil, vai dizer o seguinte, o legislativo, como é o poder que representa o povo, é inclusive um poder superior, é um poder acima, né, que está acima dos demais. E Montesquieu, já em 1748, no livro Do Espírito das Leis, foi o que melhor tratou do tema, e ele já considera ali funções, né? Ele já vem trazendo ali que esses poderes são, na verdade, funções, e essas funções, elas, de alguma forma, elas vigiariam umas às outras, né? É o que vai consolidar depois lá nos Estados Unidos. Não é isso? Ó? Já consolida aqui as funções e a constitucionalização dessas funções que se espalham por várias constituições de todo o mundo, criando aqui um sistema de freios e contrapesos. O sistema de freio e contrapeso que traz mecanismos que um poder não pode invadir a competência do outro poder.
o outro poder não pode tiranizar, não pode sobrepor o outro de alguma forma, levando ele aí, sobrepujando ele e deixando ele de fora do regime democrático. Então, os poderes têm de alguma forma se mutuamente funcionar e fiscalizar e assim defender os interesses de quem? Do cidadão e da sociedade. Então, assim surge a separação é cláusula pétrea da Constituição Federal, cláusula pétrea, não podemos esquecer, ok? Separação dos poderes. E o poder moderador é o quarto poder, existiu durante um tempo, 22 a 889, o poder moderador estava lá na Constituição, no artigo 98, é a chave, chamavam ali de a chave de toda a organização, e era uma forma do imperador agir e moderar a situação entre os outros poderes. E isso cai em prova? Isso cai em prova, quer ver? Ó? Conforme disposto na Constituição Federal, os poderes do Estado brasileiro são o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, os quais visam especializar as funções básicas do Estado, preservando o equilíbrio, por intermédio do sistema de freios e contrapeso. Uma ótima questão, uma questão bem formulada, citando aqui as funções, ó. Mesmo falando de poderes, para não haver dúvida, que busca o equilíbrio dentro do sistema de freios e contrapesos. Uma questão de analista legislativo. Correta a questão. Essa aqui é do poder moderador, uma questão que eu sempre gosto de usar, ó, na Constituição de 1824, era a primeira Constituição e, entre outras normas, estabelecia 4 poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. E uma outra questão de prova também, a banca perguntou, já existiu no Brasil 4 poderes? E aí o pessoal pensa, já existiu, deve ser o Ministério Público. Não, o quarto poder é o STF, que é o quarto poder acima até do Poder Judiciário. Não, o quarto poder, falado de forma rigorosa, o quarto poder que existiu na Constituição de 1824. E ele existiu. E é ao lado dos outros 3. Por isso que essa questão aqui está correta. Ó. E caiu também numa questão para concurso de Assembleia Legislativa. Então, fique ligado, existiu e marque certo. E agora, a gente parte para o nosso último tema do nosso artigo aqui, que é a composição. Quando você for estudar, você tem que saber que você está dentro do Poder Legislativo, lá na Constituição Federal, artigo 44, você vai pegar ele ali até o 69, né, que é a organização dos poderes, o Poder Legislativo. Você pode até ir um pouquinho mais para frente, pegando ali o Tribunal de Contas da União, artigo 70, que é o sistema de controle externo, até o 75. Esses artigos aí que vão te dar um norte para o estudo das Assembleias Legislativas, para a Câmara e para o Senado. É a partir daí que depois você vai ter o detalhamento maior lá no regimento interno do Senado Federal ou no regimento interno da Câmara ou da Assembleia Legislativa. E o estudo das casas sempre tem uma questão de prova. E você tem que comparar as duas casas. Olha só, a Câmara dos Deputados tem 513 deputados federais. Já o Senado tem 81 senadores. A Câmara representa o povo. O Senado faz a defesa das unidades federativas. O Senado representa o município? Não. O município não tem representante no Senado, nem na Câmara. Né? Então, o município é esse ente que não tem representação dentro do modelo bicameral. Então, o Estado está lá, o DF está lá. Tem questão de prova que diz que tenta levar você ao erro, dizendo que o DF não tem representante no Senado, porque o Senado e a Câmara são situados no Distrito Federal. Então, não precisa ter errado. O DF também tem. Quantos senadores? 3 senadores, ok? Membros. Na Câmara, 8, no mínimo 8 e no máximo 70. E os territórios? Sempre 4. Sempre terão 4 deputados. Esses deputados são escolhidos pelo presidente da República? Não, são eleitos. Tem senador em território? Não. Por quê? Porque o território é uma autarquia territorial. É um tipo de autarquia, você vai estudar lá em direito administrativo. O território é um tipo de autarquia, não é, então, uma unidade da federação. Por isso não tem senador. E os deputados no mínimo 8 no máximo 70, diferente do Senado, que sempre vai ter, 3 senadores. E cada senador com quantos suplentes? 2 suplentes, ok?
Ó, tá aqui embaixo, ó, quantidade de suplentes, 2. Já os suplentes lá na Câmara, não faz referência à Constituição a quantidade. Os suplentes estarão lá na coligação no Estado, onde eles onde se elegeram, e tem a coligação lá, e lá terá, na sequência, os suplentes, conforme a coligação feita lá para as eleições. Já os deputados, já os senadores, sempre 2 suplentes. Idade mínima. Idade mínima para os deputados, 21 anos. Idade mínima para os senadores, 35 anos. É a mesma idade para o presidente da República e para o vice-presidente. Idade mínima, então, para deputados, 21. Para senadores, 35. E o sistema eleitoral? É o mesmo sistema eleitoral utilizado para as eleições de deputados e senadores. Errado. Não é o mesmo sistema. O sistema eleitoral para deputado é o sistema proporcional. Já o sistema eleitoral para os senadores é o sistema majoritário. Olha aqui, ó, no quadrinho está aqui, ó. Sistema proporcional para os deputados e o sistema eleitoral aqui é o majoritário. É o sistema majoritário para os senadores. Esse sistema proporcional e esse número de deputados aqui em cima, há críticas com relação a esse sistema, por quê? Essa representação na Câmara, muitos estudos apontam para uma subrrepresentação. Porque um deputado, por exemplo, no estado de São Paulo, ele pode representar ali mais de 500 mil cidadãos. Já um deputado em algum estado menos populoso, por exemplo, lá no norte, esse deputado de Roraima, Rondônia, ele pode representar aí 60, 70 mil. Bem menos, né? Bem menos que os deputados do estado de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é muito populoso, né? Então há um desequilíbrio aqui que é sempre levantado quando há reforma política. No âmbito da reforma política há sempre a discussão em você mudar a quantidade de deputados dos estados. Mas por enquanto isso não mudou, você vai guardar que é no mínimo 8, no máximo 70, nos territórios sempre 4. Mandato dos deputados, 4 anos. E o mandato de senador? 8 anos. E a cada 8 anos, então, são substituídos todos os senadores, de uma vez só? Não. 1/3 e 2/3. 1/3 e 2/3. Você pode lembrar, quando você vai às urnas aí votar, em algumas oportunidades, você escolhe apenas um senador, em outra, você vai escolher 2. 1, 2, 1, 2. Porque é 1/3, que é 27 senadores, 2/3, 54 senadores. Ok? E aí a gente mata aqui, essa outra característica que você tem que comparar as duas casas na hora que você for estudar. Sistema majoritário, então, lá no Senado, majoritário, você não vai considerar aqui, então, a proporcionalidade. Majoritário é o voto, é a mesma forma das eleições aí, as eleições para presidente. Só que presidente você ainda tem, se não alcançar a maioria absoluta, você ainda tem segundo turno. Para o Senado tem segundo turno? Não. É a votação, aquele que alcançar a maioria é escolhido senador, não precisa a maioria absoluta dos votos, ok? Diferença então aí de os majoritários, as votações do presidente da República e o majoritário do Senado Federal. Eu acho que agora a gente pode ir para as questões. Comparamos as duas casas, vamos lá. Câmara dos Deputados, analista legislativo, técnica legislativa. O número de deputados a serem eleitos em cada estado ou território e no DF é estabelecido proporcionalmente à população de cada ente. Por lei complementar, eu não falei isso, mas é isso aqui, é por lei complementar, não podendo ser inferior a 8, nem superior a 70, foi o que nós falamos. O único erro dessa questão, e eu fiz essa questão aqui quando fiz o concurso da Câmara dos Deputados, eu tive a observação no momento de fazer e consegui acertar, mas muitos erraram, por quê? Em cada estado ou território. Território a gente sabe que é o número de 4. Então a questão era muito difícil, tinha que ter muita atenção, você podia saber o conteúdo, mas se você não fixasse aqui a sua atenção na hora de fazer, corria o risco de você fazer a leitura rápida e pular ali território, que está bem aqui, bem no meio, tá vendo? Bem aqui no meio da frase, estado, território, DF, e você erraria, mas territórios são 4, então fugiu aqui da regra do 870, e não é proporcional também, né? Território aqui são 4, já está fixado pela Constituição e não tem senador.
Sobre as normas constitucionais, vamos para outra. Sobre as normas constitucionais de organização do Estado, os senadores são representantes do povo, olha aqui, e são eleitos por meio do sistema proporcional. Vamos trocar aqui senadores por deputados. Né? Os deputados são representantes do povo e são eleitos por sistema proporcional. Aí está correto. Mais uma. No DF, elegem-se senadores, mas não se elegem deputados federais. Olha só. No DF, elegem senadores, 3 senadores, mas não há deputado federal. Por que essa diferença com as outras unidades da federação? Não. No DF também tem, sim, eleição para deputado federal. A Câmara Legislativa do DF tem seus deputados distritais. Né? E o que o DF não tem? O DF não tem municípios, então não vai ter eleição aqui para prefeitos, nem eleição para vereadores. Apesar de haver, já ouvi sobre alterações de você ter os representantes, né, os administradores das cidades aqui, não são cidades, das regiões, né, os administradores, serem submetidos a votos. Não sei se isso já foi para frente, mas sempre vem essa discussão para ele deixar de ser uma escolha discricionária do governador. Mas tem a Câmara Legislativa Distrital, tem o seu deputado distrital e tem deputado federal, ok? Então essa questão aqui está errada. Acho que tem mais uma. Vamos lá. O Poder Legislativo Federal Brasileiro, ele é composto por 2 casas, sendo uma delas composta por representantes do povo, chamada Câmara, e a outra representantes dos estados e do DF, denominado Senado. Ok. Não é isso? Correta a questão, foi como a gente viu lá. Só aquele quadrinho você consegue resolver essas questões, hein? Mais uma. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Artigo, eu falei para vocês lerem lá, ó, artigo 44. Composto pelo Senado e pela Câmara. 44 da Constituição Federal. O Senado Federal se compõe de representantes dos estados e DF. Cada senador é eleito com 2 suplentes. Caramba, até aqui tá perfeita, né? Aí você lê na prova, marca certo e vai embora. Aí você vai errar, quer ver? Ó? Por fim, o mandato do senador é de 4 anos. Olha só, questão do Senado, hein? Questão do Senado de técnico legislativo, ela vem correta, né? Vem correta e chega no final, nas últimas 2 palavras ali, ó. Não é de 4 anos. A Câmara é de 4 em 4 anos, ela é renovada completamente. Pode haver a reeleição do deputado, mas a votação é para os 513. Já o Senado não. 1/3 e 2/3. 1/3 e 2/3. Ok? Olha só que questão boa. 4 anos, não são 4, são 8 anos. Ok, finalizamos aqui o artigo. Aproveite lá o texto. Bem direto, objetivo. É um artigo só para a gente destacar essa importância de você entender a separação dos poderes, que é uma cláusula pétrea, que ela é uma evolução tratada aí por filósofos há um grande tempo atrás e vem dessa transição do período absolutista, né, e o período democrático e o período que estamos vivendo agora. É uma construção que a Constituição de 88 traçou ali como cláusula pétrea. E o Congresso e a Câmara, que é o nosso parlamento, que é o representante do Poder Legislativo Federal. A composição das 2 casas, essa composição está sempre sendo cobrada em prova. Um grande abraço e sucesso aí nos estudos. Até a próxima.